Fala, meu povo lindo! Feliz ano novo! Primeiro vídeo do ano, e aí a gente vai começar com várias novidades, né? Vamos começar primeiro com a novidade da minha demissão, né? Eu resolvi dar um tempo nesse semestre para desacelerar um pouco nesse processo de pandemia, nessa coisa louca que a gente está vivendo, para poder também colocar alguns planos, né, que tá na minha cabeça em prática. Dentre eles, alguns cursos que o pessoal tá me cobrando faz um bom tempo. Então a gente está pensando em como moldar esses cursos preparatórios. E aí, como o ano começou, né, eu também tenho direito de tirar férias, mas eu não vou deixar os meus alunos na mão, não. Todas as disciplinas que eu dar nesse período, eu vou fazer vídeo aula aqui. Então a gente vai ter essa agora falando sobre contabilidade industrial, a gente vai ter uma playlist de análise das demonstrações contábeis, a gente vai ter matemática financeira e contabilidade básica. Então a gente vai ter todo esse conteúdo. Se eu não me engano, também vamos colocar um conteúdo de fundamentos da contabilidade. Mas não é um fundamento para contabilidade apenas para iniciantes, são fundamentos envolvendo tudo aquilo que a gente fica falando aqui no canal de contabilidade, de onde é que vem todo esse processo. E eu não poderia deixar de informar que também vem aí contabilidade pública, ok? Então vamos para todo o conteúdo de contabilidade industrial. Pelo menos vamos iniciar esse estudo, certo? Roda a vinheta. Aí vamos lá. Já tem um conteúdo, né, completo de contabilidade de custos, e lá nesse conteúdo eu vou deixar a playlist no final do vídeo aqui para vocês, se quiserem acompanhar, né, toda essa didática que a gente fez de contabilidade de custos. Contabilidade de custos, embora tenha surgido lá em função da Revolução Industrial, hoje, pela necessidade global de detalhes de informação, de gastos das empresas, quanto mais detalhado possível, ela vai ter uma relação de tomada de decisão muito mais segura, né? Então, não me interessa saber qual é separar os custos e despesas de salários, né? Eu preciso ter uma riqueza de detalhe ainda maior. Esse salário está envolvido, o gasto dele com qual setor? É setor de apoio, é setor produtivo? E aí isso, tanto a questão de um setor de apoio como setor produtivo, isso vai encontrar em qualquer esfera de empresas, seja ela comercial, serviços ou indústria, certo? Então, a gente vai tocar em alguns pontos aqui que eu não falei lá em contabilidade de custos, porque tem alguns fatores que levam a gente a tomar decisões de custos somente na particularidade das indústrias, ok? Tudo bem, vão ter casos que a gente consegue aplicar em todos os segmentos, como por exemplo, avaliação de estoque, que é a questão de você saber qual é o estoque que você vai controlar na sua empresa e ter, sim, qual é o estoque que vai controlar, porque depois a gente vai falar sobre isso quando estiver falando sobre avaliação de estoque. Tem estoque que não vale a pena ser controlado, tudo por uma questão de materialidade. E aí o que se faz? A empresa compra e automaticamente ela já consome aquele material. Ela não estoca aquele material, então ela já vai classificado direto para demonstração do resultado do exercício, ok? Ou vai fazer parte de despesa ou vai fazer parte de custo. Ele não vai fazer parte do balanço patrimonial em estoque, ok? Então são chamados de bens de consumo. Comprei, consumi. Eu não coloco por uma questão material no meu estoque. Então por isso que essas empresas acabam comprando uma quantidade menor, ok? Geralmente em sala de aula, o que a gente faz? Em sala de aula a gente fica o tempo todo falando para os alunos que
Você compra o material, ele vai para o estoque. O aluno vai na parte prática, né, na vida profissional, e sempre acredita que ele vai sempre debitar o estoque na compra daquele material. Mas agora, né, a gente está verificando aqui que há a possibilidade desse estoque ser consumido diretamente, ou seja, comprou somente para consumir. Aí, Fernanda, podia dar um exemplo? Vamos lá, por exemplo. Tem empresas que não estocam cartucho para as impressoras, ok? Então, ela compra exatamente a quantidade que ela precisa para consumir. Então, nesse momento, quando tiver uma requisição de compra desse material, vai se debitar o consumo dele, ok? Contra o pagamento, certo? Débito de despesa e crédito de banco ou fornecedor, se ficar uma compra a prazo. Dito isso, eu também tenho algumas ferramentas em contabilidade industrial que não são aplicadas em outras áreas, como por exemplo, como as empresas industriais fazem para acumular seus custos. Nesse momento, a gente está falando sobre sistema de acumulação. Sistema de acumulação de custos. Como os custos são acumulados? Porque a gente viu como é que se calcula o custo unitário, a gente viu como é que se compõe o custo total, mas como é que eu levo esse acúmulo dos gastos fabris, né? Acúmulo dos custos fabris para todo o meu resultado, certo? E aí a gente vai utilizar sistema de acumulação, seja ele por ordem, seja ele por processo, ok? Mais um ponto que a gente vai abordar nessa playlist de contabilidade industrial. Outro ponto também dentro de sistemas de acumulação por processo, a gente vai se dedicar a uma aula exclusiva sobre equivalente de produção, certo? Que isso é um porre, principalmente quando a gente faz questões de concursos, voltada para sistemas de acumulação, certo? Mas só para dar uma colher de chá, preste atenção que eu tenho um controle de custos voltado para a área de custos e um controle gerencial de custos, certo? Vocês provavelmente fazem parte de um centro de custos na empresa de vocês. Esse centro de custo é um controle de custo voltado para a contabilidade gerencial, certo? Então, contabilidade gerencial que necessita dessa informação sobre custos gerenciais. Custos gerenciais diferente de custos produtivos. Custos gerenciais diferente de custos fabris, ok? Então a gente vai ver todo esse processo. E aí a gente também vamos aproveitar e colocar nessa playlist custeio baseado em atividade, que é o ABC, né? Ou ABC, vai depender de como vocês lidam, mas na verdade são custos baseados em atividades. Então ele não é feito por encomenda, ele não é feito por produção, ele é feito por atividade. É um controle caríssimo de ser implantado numa empresa, mas é um controle de gasto voltado para as atividades. Sim, todas as atividades serão atribuídos custos a ela. Então a sua empresa de cara vai ter que definir quais as atividades são relevantes para a atribuição desses gastos, ok? Gerar folha de pagamento é uma atividade? Sim. Então, o ABC, né, o ABC, sistema baseado em atividade, vai verificar quais são os direcionadores de atividades que vão atribuir direcionadores de recursos para fazer a composição dos nossos custos, beleza? Então, isso é uma introdução que a gente está fazendo porque a gente vai trabalhar com essa questão dos custos industriais. E aí, pessoal, eu não posso confundir os custos industriais com os custos apurados na contabilidade. Porque os custos apurados na contabilidade são custos macros, ok? Então, na contabilidade de custos, lá no setor de custos, lá no setor de contabilidade financeira, os gastos são separados em função do centro de custo. Então, eu tenho um centro de custos produtivo e tenho um centro de custos
e simplesmente é gerencial. Mas na contabilidade, nesse momento, ela não consegue enxergar isso. Numa indústria, a contabilidade, inicialmente, ela só está separando os seus gastos por cento de custos. Então, de um lado tem as despesas, ok? Que vai envolver tua área administrativa, tua área comercial, né? Área de vendas, área de infraestrutura, todo esse pessoal, área de logística, tudo isso daqui é ligado à despesa. E aí, tudo que for ligado à nossa indústria, ele vai ser classificado como custo. Mas olha só, nem todo custo numa indústria vai ser aplicado na produção, ok? Então essa primeira aula que a gente está tendo aqui é justamente para ter esse entendimento. De um lado, eu tenho todos os gastos que vêm de uma empresa. Então, o passo a passo é esse. Chegou os gastos, vai lá para o setor de custo para fazer essa separação. Separa-se todo esse processo inicial, seja ele de requisição de compra ou requisição de consumo, ou nota fiscal que está chegando, e aí tudo isso o classificador vai verificar quem foi que solicitou, quem foi que consumiu. E aí, nessa separação, começa a fazer a despesa e o custo. Como essa separação é feita pelo centro de custo, logo em seguida, o setor de contabilidade de custos, logo depois que eu tenho todo o centro de custo separado do industrial, eu vou precisar separar o que é custo gerencial e o que é custo produtivo, ok? Porque pensa numa empresa automotiva, vamos pegar a Ford que está indo embora do Brasil. 6 engenheiros projetam os veículos. Então, projeção feita por engenheiros são gastos classificados como custo, ok? Mas olha só, dentro desse gasto da projeção de um veículo, né, dos engenheiros da Ford, ele tem várias pessoas que vão dar apoio para ele. Vamos colocar aqui, né, o pessoal da área administrativa do setor de engenharia de projeção. Então lá vai ter uma secretária, lá pode ter um administrador. E todo esse pessoal que eu estou acabando de informar, eles fazem parte do centro de custo de engenharia de projeção. Então, eles são classificados como custo gerencial, ok? Porém, somente o engenheiro é que está envolvido no processo de produção, no processo produtivo. É ele que está projetando aquele pessoal. Em contabilidade industrial, a gente precisa ter essa riqueza de detalhes, porque senão os nossos gastos acabam onerando, beleza? Então, de um lado tem vamos fazer uma didática bem tranquila aqui. Eu recebi 3 notas fiscais. Então, 2 notas fiscais foram para a diretoria industrial. E uma delas ficou na diretoria de infraestrutura. Então, uma é despesa e as outras 2, gerencialmente dizendo, estão no centro de custo do industrial, eles vão ficar no centro de custo da indústria, beleza? Porém, a única nota fiscal que foi utilizada para fazer a aplicação do processo produtivo foi a primeira nota. A outra nota, apesar de ser de centro de custos industrial, foi simplesmente para atender à manutenção ou simplesmente fazer um reparo na sala administrativa, olha só, na sala administrativa do engenheiro da Ford. Então, essa nota fiscal foi para atender uma necessidade do setor industrial, mas não da área produtiva, ok? Então, a gente precisa fazer essa separação, porque na hora que a gente estiver trabalhando com o sistema de acumulação, a gente vai ter que trabalhar somente com aquilo que impacta na produção, ok? E aí, erradamente, as pessoas começam a falar, né? Mas custos não aplicados à produção, ele é despesa? É uma despesa, mas ele não pode ser considerado necessariamente uma ociosidade, beleza?
Eu fiz um contrato de um gasto e esse gasto foi para melhorar o ambiente de trabalho do meu engenheiro produtivo. Mas olha só, foi para melhorar a sala dele, não foi para melhorar a aplicação desse gasto naquela projeção. Beleza? Então, apesar disso ser classificado dentro da solicitação do centro de custo industrial, ele não é considerado um custo produtivo, certo? Então, isso que a gente precisa deixar bem focado. Próximo vídeo, a gente já faz uma seleção na prática de como funciona esse controle de estoque, certo? Que a gente vai falar de estoque, a gente vai falar sobre mão de obra, a gente vai falar sobre custo direto e indireto, mas no próximo vídeo a gente já cai dentro nos critérios de avaliação de estoque. Exemplo, eu trabalho na produção de refrigerantes. Comprei um refrigerante hoje e eu comprei para revender a um preço de R$1. Daqui a 2 dias, a minha próxima compra está R$1,50. Eu vendo qualquer um refrigerante, seja ele comprado por R$1 ou por R$1,50, por R$3. Qual é a minha margem de lucro? Se eu vendi uma unidade por R$3. Caramba, Viana. Se eu vendi uma mercadoria por R$3, mas eu comprei essa mercadoria em um dia, eu comprei por R$1, no outro dia eu comprei por R$1,50. E agora? Dependendo da escolha de como você vai baixar o seu estoque, você vai ter uma margem líquida diferenciada. Porque 3 menos 1 vai dar uma margem líquida de 2. 3 menos 1,50 vai dar uma margem líquida de 1,50. Isso quer dizer que, para se apurar um lucro numa empresa, eu preciso definir qual é o critério de avaliação de estoque. Ok? Então, no nosso próximo vídeo a gente se encontra. Eu estava com saudade de encontrar com vocês. Comentem aqui, dentre todas as matérias que eu acabei de falar com vocês, o que vocês gostariam de ver, ou, se for o caso, comentem o que vocês precisam que a gente melhore naquilo que for ofertado para vocês. Ok? Então sejam bem-vindos, estou de volta, estamos juntos e vamos começar a fazer todo um processo, né, de aprendizado nesse início de ano, que para mim começou agora. Tô parecendo até esses canais abertos de televisão, que o ano só começa em abril, né? Mas Viana Plus de volta, bem-vindo ao canal. Então, façam todas aquelas regras normalmente. Se inscrevam, curtam, compartilhem e vamos seguir juntos com saúde e paz, certo? Beijo, fique com Deus. Tchau.